Olá! Começa agora o Tela 1 Especial Debate, o programa da Rede Teia de Jornalismo que busca trazer opiniões diferentes a respeito de temas atuais. Nosso assunto de hoje é a inclusão de crianças com necessidades especiais nas escolas. E para discutir esse assunto temos dois convidados. O psicólogo e doutor em medicina pelo Departamento de Psiquiatria Infantil, José Raimundo Fassion, fez especializações na Alemanha e se aprofundou nos temas autismo, problemas de comportamento na infância e na adolescência, psicopatologia infanto-juvenil e deficiência mental. Além disso, publicou o livro Inclusão Escolar e suas implicações. Dr. Fassion, muito obrigada pela sua presença. É um prazer. E nós temos também a doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, Jarci Maria Machado. Ela atua como pedagoga na Escola Estadual de Educação Especial Luci Riquião de Melo e Silva, na área de transtornos global do desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito agradeço, é um prazer. Bom, antes de nós começarmos o nosso debate, eu vou resumir para você a meta 4 do Plano Nacional de Educação, que é a base do nosso debate. Esse plano foi elaborado pelo Ministério da Educação e tem como objetivo integrar alunos com necessidades especiais na rede regular de ensino. Ou seja, a meta é fazer com que alunos tenham acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Nós conversamos com a Marisa Bispo Feitosa, que nos explicou sobre como as escolas do Paraná são preparadas para a concretização dessa meta. Ela é diretora do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional do Governo do Estado. Noturno, tem o professor das diversas disciplinas, nas 4 horas, e junto com esse aluno tem um professor especialista para mediar essa comunicação. Então ele vem no turno, mas digamos que esse mesmo aluno não tem associado a deficiência intelectual, mas por talvez uma falta de uma estimulação biopsicossocial, ele tem uma defasagem de aprendizagem e essa defasagem chega até a questão de uma etapa de escolarização, ou seja, ele está matriculado no 6º ano, mas ele está com conteúdo lá da 3ª série, lá do 3º ano. Então o que acontece? Ele precisa de um trabalho, de um suporte que ele consiga chegar próximo, né, de conteúdos que antecedem. Noturno não tem como, então ele vai para um contraturno, para um desenvolvimento e uma organização de um trabalho que ele consiga chegar próximo, ou seja, que ele tenha o direito de ter os conteúdos que até então ele não teve. Então, as nossas capacitações, aqui o departamento ele é organizado por áreas de atendimento. Cada grupo, a partir do conhecimento da especificidade desse público-alvo, eles elaboram a capacitação. Né? Só que agora, o que estava acontecendo? A gente quer ouvir mais a base. O que é que vocês estão precisando? Porque foi o que eu disse, a gente sempre fez capacitação, mas se não está surtindo efeito, provavelmente é porque nós não estamos chegando naquilo que temos que chegar. Então, com o plano descentralizado, que é o PAD, né, de ação descentralizada, o que acontece com o PAD? A partir do PAD, nós estamos fazendo o que nós chamamos de indicadores. Então, nós montamos questionários, levamos para a base, para que a gente possa ter uma dimensão desses indicadores que nos deem aonde que nós temos que atuar. É na gestão escolar, é no currículo, então a gente fechou em gestão e currículo. E gestão é bem amplo, né? E currículo. Então agora, paralelo, nós estamos, além das nossas capacitações, que elas são à distância por área, nós temos um trabalho também de formação, que é Secretaria Núcleo Escola, na elaboração de roteiros que possam também dar condição do núcleo ser capacitado para capacitar, do pedagogo conhecer para também orientar o professor. Então a gente está tentando formas diferentes de trabalhar essa formação para que ela realmente dê resultado. Mas sempre ouvindo a escola, para daí você traçar, estabelecer uma política de formação. Nós temos sempre professores novos que estão chegando. Mas o pessoal do núcleo é o mesmo. Já ouviu? O material está lá no portal, está lá, se você entrar na educação básica, tem lá deficiência física neuromotora, tem todos os sites de tecnologias que existem no Brasil, estão lá. Eu tenho 2 horas de tempo diferencial aqui que eu posso estar estabelecendo. Pode ligar, ó, Marisa, eu estou com aluno X, olha, núcleo regional,
Então eu sinceramente te digo, hoje a estrutura está posta. Eu tenho aonde buscar. Por que eu não vou? Entre o ensinar e o aprender tem o querer. Agora nós aqui enquanto sistema, pode ser que a gente fique frustrado em dizer que não está chegando na escola. As coisas não estão chegando na escola, mas elas são estabelecidas, elas são produzidas. Agora eu te digo, se eu tenho hora atividade na sala de recurso, eu tenho 6 horas. Se eu recebi a capacitação, eu tenho que estudar. O professor tem que aprender a estudar. Não é porque eu tenho uma graduação, uma especialização, recebi o curso da secretaria, então eu recebi, tá, eu volto e está tudo resolvido? Eu tenho que estudar. Isso faz parte do dia a dia do professor. Bom, nós acabamos de ouvir, então, uma entrevista com a diretora do Departamento Especial do Governo do Estado. Segundo ela, os professores estariam, então, capacitados para receber esses alunos. Mas eu gostaria de começar esse debate perguntando para o senhor doutor Fassion. Essas metas, a meta 4 do Plano Nacional de Educação, elas seriam metas utópicas ou elas poderiam ser concretizadas? Os dois. Primeiramente, nós temos que entender que o grande problema da inclusão hoje não é só a falta de infraestrutura, inclusive de melhor qualificação, melhor formação do nosso professorado, inclusive de um professorado que entenda claro e evidente o complexo do problema das deficiências. Segundo ponto, o problema central não é nem a aprendizagem, o professor sabe lidar com isso. O problema central é comportamento. É quando uma criança entra em sala de aula e ela tem dificuldades no comportar-se na coletividade, na interação social, inclusive na resposta, na pergunta, na interação com a professora. Este é o ponto central. E aí eu entendo que é onde nós estamos falhando. Este é o ponto central que eu entendo assim. As crianças não estariam incluídas, então, nas escolas? Quando se trata de crianças com graus de acometimento menos invasivos, meninos com uma deficiência mais leve, no máximo para moderada, e essas crianças não vêm acompanhadas de problemas do comportamento, hiperatividade, insônia, alimentação, agressividade, destrutividade, autolesão, então não vejo tanto problema assim e nós temos tido, inclusive, dado uma boa resposta para a sociedade e para a comunidade. Portanto, esse não é um grande problema. O problema é quando nós queremos generalizar. E aí o nosso professorado, a infraestrutura escolar regular, a falta de condições de formação de pessoal é uma verdadeira tragédia nesse país. Uma verdadeira tragédia. Doutora Jarce, segundo a sua experiência, os professores, eles realmente, como nós ouvimos na entrevista, eles estariam preparados para receber esses alunos? Olha, é uma situação bastante delicada. Eu concordo com a fala do Dr. Fassion em relação a essa diversidade, né? E o professor realmente... Porque assim, o que acontece? O professor, ele capacita por uma determinada população. Aí chega na sala de aula, ali tem uma variedade, uma heterogeneidade muito grande. Então, quando nós falamos de alguns casos que estão considerados necessidades especiais, por exemplo, um surdo, um cego, um paralisado cerebral, isso é muito mais fácil o professor lidar. Mas quando nós falamos com casos psiquiátricos, que seriam os transtornos globais de desenvolvimento, a deficiência intelectual um pouco mais severa. Então, todo esse quadro, para o professor, ele não está sabendo lidar. Essa é a realidade. Por quê? Porque envolve o quê? Atitudes diferenciadas para com esse sujeito, no caso, como lidar com ele, a questão da comunicação, a questão do comportamento que se desorganiza, e se desorganiza uma sala também, e essa desorganização interfere na desorganização do professor, e a coisa não caminha. Então, o aluno está na sala de aula, mas ele não participa ativamente desse processo. Então, essa relação do professor, então, não é capacitação, porque eu trabalho já há 25 anos com educação especial, com inclusão, etc. Mas assim, o que eu percebo, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e cada professor, mesmo ele capacitando para uma determinada área, porque como a Marisa falou, né, a do departamento, mas tem outro, aparece na sua sala um outro aluno diferente. Então, é um processo muito demorado, uma inclusão que tem que ser com muita responsabilidade, não se faz inclusão do dia para a noite, não se organiza com uma capacitação apenas, as pessoas têm que mudar o modo de pensar.
Então não adianta você pegar um aluno e colocar dentro de uma sala de aula e dizer, a minha escola faz inclusão, se aquele aluno não é atendido às suas necessidades, com adaptações curriculares, flexibilizar o currículo, organizar uma situação de aprendizagem favorável para esse sujeito, mas assim, que realmente tem uma inclusão digna para esse sujeito, e não dizer que está no processo educacional e não fazer parte do processo educacional. Então assim, tem que ter muito cuidado. Os professores teriam que se especializar em vários níveis, né, porque são vários níveis de deficiência que estariam incluídos na escola. Eu acho, talvez, perdoe-me, talvez não seja tanto isso. Tão pontual assim. O que eu entendo é que a escola, na forma como ela foi concebida há séculos, não é? Como ela foi concebida e como ela é estruturada, ela não se preparou, ela não tem condições de infraestrutura, inclusive de pessoal, para fazer um atendimento adequado às necessidades específicas desses indivíduos. O problema central, eu creio, e por isso que eu concordo muito com o que a professora Jaci apresenta, é que não basta o professor saber entender de autismo, entender de TDAH, entender de deficiência mental, entender de deficiência física. Bom, a professora não pode ser especialista em tudo. O ponto central é que a escola venha a ter uma infraestrutura adequada para atender às necessidades especiais desses indivíduos. Porque se ela não atender, ela está excluindo esse indivíduo. Porque, querendo ou não, é um indivíduo com necessidades especiais. Então, ele tem necessidades especiais. E tratá-lo como igual aos outros é discriminá-lo. Isto, por outro lado, não pode ser entendido como então vamos novamente voltar para as escolas especiais. Não. O que entende é que nós precisamos melhorar a infraestrutura, a qualificação de pessoal nas nossas unidades escolares. Um exemplo clássico que eu posso dar, vamos pegar uma menina com transtorno de Rett. Uma menina com transtorno de Rett, pelo diagnóstico, e se ele estiver corretamente elaborado, sabemos que no mais tardar, por volta de 11, 12, 13 anos de idade, ela vai fazer uma evolução de escoliose, lordose, cifose. Ou seja, vai entortar toda a coluna dela. A professora não sabe disso, ela não é especialista, ela não é fisioterapeuta, ela não é fisiatra. Então pode ser até uma menina que não dê trabalho nenhum de comportamento em sala de aula, que ela senta-se ali e fica sentadinha, mexendo com as suas mãos, sua peculiaridade, horas e horas. Não dá trabalho para ninguém, a professora pode trabalhar, pode ter até, professora Jaci, alguém ali como acompanhante pedagógico que vai lá ajudar essa menina a tentar elaborar algumas coisas educacionais. Enquanto ela está sentada ali e por não ter um fisiatra, não ter um fisioterapeuta acompanhando, ela vai continuar evoluindo na sua lordose e na sua cifose. O que acontece? No final de um ano letivo, essa menina, primeiramente, não aprendeu nada pedagogicamente. E segundo, ela vai estar pior. As dores lombares dela vão piorar. Isso não é inclusão. Então nós precisamos de pessoal qualificado nas nossas escolas para que o professorado, o grupo pedagógico, o grupo educacional possa ser acompanhado e orientado como lidar. Eu dei o exemplo da menina com transtorno de Rett, mas eu posso falar do autismo, eu posso falar do menino com TDAH, que desarruma uma sala inteira pela sua hiperatividade. Então, se nós tivermos pessoal qualificado para atender essas pessoas, então sim, estaremos fazendo a inclusão que queremos. E lembrando só uma última coisinha que eu acho que é importante, a inclusão não é boa só para o menino com necessidades pessoais. A inclusão é boa também e ela faz bem ao homem comum, ao aluno comum, que desde cedo aprende a conviver com pessoas diferentes. E quando esse indivíduo for um cidadão adulto e ele perceber e observar na sociedade, na comunidade, uma pessoa diferente, já não vai haver tanta discriminação. Portanto, o tema inclusão é um tema atual, necessário para a evolução de uma sociedade democrática. Isso é claro. Agora, do jeito que nós estamos fazendo no Brasil, inclusive na velocidade que quisemos fazer e a forma como está sendo conduzida, eu entendo que nós possamos estar numa maioria, salvaguardando as exceções, elas são boas, mas numa maioria estaremos provocando uma exclusão muito pior do que se nós tivéssemos feito isto com um cuidado maior, porque estamos tratando de gente. Esse é um ponto muito central.
No próximo bloco, nós vamos ouvir a doutora em Educação, Jarce Maria Machado, se concorda com o Dr. Fassion sobre a preparação dos professores ou não.